última parte dessa aula, que a gente vai estar falando sobre a conservação da quantidade de movimento, né? A gente vai ter que, em alguns sistemas que a gente for analisar, a quantidade de movimento total inicial, ou seja, antes de acontecer um determinado ocorrido, vai ser igual à quantidade de movimento total final, ou seja, após ocorrer alguma coisa. Por que eu disse alguns sistemas? Porque isso só vai ser verdade se a gente estiver falando de sistemas em que a gente não tem forças externas atuando sobre esse nosso sistema. O que isso quer dizer? Que a gente não tem uma força que não pertence ao nosso sistema interferindo nele, né? Como, por exemplo, uma força de atrito interferindo em algum movimento ou alguma coisa do tipo, né? Então, quando isso acontecer, isso aqui vai ser verdade. A quantidade de movimento total no início, ou seja, antes de acontecer alguma coisa, vai ser igual à quantidade de movimento total após acontecer alguma coisa, né? E normalmente a gente vai utilizar essa relação aqui, que é muito importante, em exercícios em que a gente vai estar falando sobre armas de fogo, explosões e coisas do tipo. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês bem clássico, né? Que é um exemplo de um canhão explodindo uma bola, né? E aí ele te dá a massa desse canhão, a massa da bola, a velocidade da bola quando ocorre essa explosão, e ele quer saber qual vai ser a velocidade que o canhão vai adquirir, porque quando ele explode a bola, não só a bola vai para frente, mas o canhão também vai um pouco para trás. E o exercício ele pede para calcular qual vai ser a velocidade desse canhão quando ele andar para trás, né? E como eu falei, exercícios de explosões, a gente pode usar isso aqui. Então, qual vai ser a situação inicial? Essa vai ser a situação inicial, antes da explosão, ou seja, aqui é o antes, e aqui embaixo é o nosso depois. É a situação final, né? Então, a gente tem que a quantidade de movimento total inicial é igual à quantidade de movimento. Isso aqui, então, é igual à quantidade de movimento total após o acontecido, né? Então, vamos desmembrar isso aqui. A massa do canhão vezes a velocidade do canhão, mais a massa da bola vezes a velocidade da bola, ou seja, o somatório da quantidade de movimento do canhão na situação inicial, essa quantidade de movimento com a quantidade de movimento da bola na situação inicial, é a quantidade de movimento total inicial. Isso tem que ser igual ao somatório das quantidades de movimentos na situação final, que vai ser a quantidade de movimento tanto do canhão, ou seja, a massa do canhão, vezes a velocidade do canhão final, que eu vou botar a velocidade do canhão linha, mais a massa da bola, vezes a velocidade da bola linha, que é a velocidade no final aqui. Então, se a gente analisar, nessa situação inicial, o canhão, antes de explodir, ele está parado. Então, ele não tem velocidade, né? Então, a sua quantidade de movimento é zero. E a mesma coisa com a bola. Ela está dentro do canhão, ela não está em movimento. Então, a sua quantidade de movimento também é zero, porque a velocidade é zero, né? Então, a gente vai ter que zero vai ser igual à quantidade de movimento total final, né? E aí é só a gente substituir os valores. Qual é a massa do canhão? Aqui é de 500 kg, vezes a velocidade do canhão linha, que é o que o exercício pediu, mais a massa da bola, de 200 kg, vezes a velocidade que a bola adquire, que é de 200 metros por segundo, né? Pega esse 500 aqui, taca para o outro lado, menos 500 vezes a velocidade do canhão, vai ser igual a 200 vezes 200, isso daqui dá, com 4 zeros, 40.000, né? Corta 2 zeros aqui para simplificar, e aí a velocidade do canhão vai ser 400 divididos por menos 5. Então a gente vai ter que a velocidade que o canhão vai adquirir vai ser de menos 80 metros por segundo. E aí a gente consegue ver aqui esse menos aparecendo, mais uma vez, porque ele está indo para a esquerda e a gente adotou tudo que estava para a direita, como por exemplo a velocidade da bola, como sendo positivo. E a incógnita que estava aqui a gente deixou e no final a gente descobriu que é negativo porque era para a esquerda, é a convenção de sinais. Então, essa foi a aula de impulso, quantidade de movimento. É importante que vocês tenham todos esses conceitos na cabeça de vocês. Essa não é uma matéria difícil, as fórmulas são bem simples e as aplicações também. Então, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa, vejam a aula novamente e boas provas!